Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo aqui. Temos cerca de 50 minutos aí nesse primeiro set para falar sobre competência. Bom, algumas considerações sobre competência. Eu vi que a Thay colocou ali na Tijuca, tivemos tutela provisória de urgência e evidência. Essa ficou incompleta, o professor ficou de terminar. Tá, eu vou tentar falar disso mais no encontro da tarde, tá? Porque eu vou falar agora aqui de competência, logo no segundo módulo eu vou falar de direito de ação, poder de ação, e aí depois eu falo sobre processo, e para a gente fechar o módulo, e uma das considerações são os atos processuais. Eu volto a essa questão de tutela de urgência, tá? Bom, sobre competência, onde eu tinha parado a minha turma lá no Meyer, só para situar as coisas aqui, vou voltar, então vou fazer um apanhado geral. Não lembro exatamente onde foi que eu parei em competência. Eu vou fazer um apanhado geral nesses 50 minutos, uma hora, sobre competência. A primeira ideia, para deixar toda a turma no mesmo nível, assim, é que eu sempre que me refiro à competência, eu falo com a turma assim, cada um no seu quadrado, né? Ontem mesmo eu estava vendo um programa no Globoplay, Globosat Play, sei lá, de uns humoristas aí, cada um no seu quadrado, porque nesses encontros virtuais, né, reuniões, dependendo do aplicativo, fica realmente cada um num quadrante da tela. Cada um no seu quadrado, até o nome do programa. Cada um no seu quadrado. Sempre quando essa aula eu faço menção a uma música horrível, tenebrosa, que tinha um tempo atrás, que ela só tinha essas palavras, cada um no seu quadrado, e repetia exaustivamente. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E eu lembro quando eu estava ouvindo quando a música era uma febre, eu lembrava, pô, isso é competência. Porque a competência, ela é uma divisão de trabalho que se faz entre os órgãos jurisdicionais para que cada um tenha o seu limite especificado pelo ordenamento jurídico, e ele fica ali dentro daquele limite. Ou seja, observando-se os critérios determinadores de competência, a atuação daquele juízo entendido como órgão jurisdicional, vai ser legítima, vai ser compatível com o Estado constitucional. Se houver um desrespeito à competência, a atuação dele vai ser ilegítima e vai gerar, portanto, um vício processual. Então, cada um no seu quadrado. A grande função da previsão desses critérios é você delimitar o âmbito de atuação legítima do juízo, né? E essa ideia de... Deixa eu abrir aqui a página do Planalto, porque nessa brincadeira acabou que eu não abri. Essa ideia de delimitação, entendendo desse jeito, os senhores vão encontrar no artigo 42. Olha lá, vou botar para vocês aí, lá no chat, como combinado. Veja se assim ajuda, ó. Artigo 42. O Adriel pergunta se caiu. Eu tô aqui. Ah, o Thiago já confirmou, não. Então, olha lá. Não. Então, vamos lá. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Então, é isso. Competência é uma limitação. Limitação da atuação do juízo. Na verdade, seria até mais técnico de falar em juízo. Mas ali o código falou decididas pelo juiz, ok, nos limites de atribuição do órgão jurisdicional. Então, se ele atuou dentro dos limites, tá tudo ok, é o que se espera. Se ele atuou fora dos limites, o juízo é incompetente.
o próprio dispositivo faz uma ressalva à arbitragem, né? A arbitragem, que é regida pela Lei 9.306 de 97, a arbitragem tem menção lá no artigo 3º, parágrafo 1º também do CPC, é admitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem ela é um sistema paralelo de exercício da jurisdição. O STJ já orientou já definiu sua jurisprudência no sentido de que a arbitragem é jurisdição, é o exercício da atividade jurisdicional por um agente privado, e justamente por ser um agente privado, escolhido pelas partes para atuar em causas que admitam autocomposição, direitos disponíveis, são os requisitos da arbitragem. Então, lá no artigo 1º, não se submete a esse sistema de competência da justiça estatal. Então, quando a gente fala em competência, é a competência do juízo estatal, jurisdição tradicional, vamos assim dizer. Tá? A arbitragem é um sistema paralelo, não submete a essas limitações. Bom, então, associada à ideia de competência à noção de limites da atuação jurisdicional. E por que limites? Veja, o STF, que é o Tribunal Supremo, Tribunal de cúpula da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, não pode atuar em qualquer causa. Ele não pode definir, avocar as causas que ele vai resolver. Não, essa aí é politicamente muito importante, isso aí é uma causa midiática, eu quero julgar é muito relevante, ele avoca. Não pode, tem a estrutura definida previamente pelo órgão jurisdicional. Ou o contrário, não pode ser uma ação de competência originária do STF, do STJ, do tribunal que seja. Imagina o relator diz assim, não, isso aqui é muito complexo, vai me dar muito trabalho, vou mandar lá para o juiz de primeiro grau, ele que se lasque, eu sou superior, né? Na estrutura da magistratura, eu sou superior, eu sou ministro, vou jogar para o juiz de primeiro grau, ele que se lasque. Não é assim. Claro que não é uma definição subjetiva, é uma definição objetiva prevista no ordenamento jurídico. Então, essa definição justamente prevista objetivamente no ordenamento jurídico e que atua no sentido de definir, de limitar o exercício da jurisdição pelos órgãos jurisdicionais, pelos juízos, é a competência, e a competência se divide em 5 critérios. 5 critérios determinadores de competência, que são matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Do ponto de vista da matéria, é necessário que se analise o código de organização judiciária de cada localidade, né? Então, a depender de onde vocês estão atuando, a relação de consumo vai ser resolvida por uma vara de consumo. Em outra localidade pode ser por uma vara civil, porque não existe a vara de consumo. Em certas localidades, divórcio é na vara de família. Em outras é na vara civil, porque não existe a vara de família. Então, você tem que ver, mesmo no âmbito do seu estado, que Rio de Janeiro, onde a maioria dos senhores devem ter atuação, cada comarca tem a sua divisão própria. Que entre nós aqui, os senhores sabem bem, ela é prevista lá no CODIGERJ, Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que é uma lei estadual. Quando nós estamos lá na graduação, nas primeiras aulas de TGP 1, Teoria Geral do Processo 1, analisando as fontes do direito processual, a gente costuma dizer, olha, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, legislar sobre processo de competência privativa da União. Então, se é de competência privativa da União, só a União pode legislar, evidentemente. Mas o artigo 24, inciso 10,
Ele diz que os estados podem legislar sobre procedimento em matéria processual, que é um grande problema, assim, do ponto de vista... não digo problema, mas sempre deu uma grande divergência interpretativa, um probleminha interpretativo nesses dois dispositivos, porque eu vou colocar ali para os senhores. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 24. Agora me deu uma dúvida, eu vou sanar agora para não colocar errado ali. Aí, viu? Não falei que podia ter as dúvidas? Se é o 2410 ou o 11. É o 11, viu? Ainda bem que eu vi. Vou até, já que eu estou aqui, vou pegar para vocês. Olha aqui. E 2411 da Constituição Federal. A redação do artigo 2411 da Constituição Federal é essa que vai aparecer no chat aí para vocês agora. Compete à União e aos Estados legislar sobre procedimentos em matéria processual. Não teria problema, mas o artigo 22, inciso 1º, prevê que legislar sobre processo é uma competência privativa da União. Então, como é que é privativa da União e pode os Estados também legislar? Hoje em dia, já prevalece o entendimento, já está sedimentado em sede doutrinária. Porque qual era o grande problema que nós tínhamos aqui? Nós vamos falar sobre isso hoje, no segundo tempo, na parte da tarde. Quando o 2411 prevê ali, ó, que União e Estados podem legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual, o grande problema que nós temos é porque uma das acepções possíveis, uma das formas de se compreender processo é como procedimento, como uma sequência ordenada de atos para o exercício da jurisdição. E levando desse jeito, você teria uma incompatibilidade. Porque procedimento está inserido na ideia de processo, mas só quem pode legislar sobre o processo... Peraí que parece que desligou o microfone sozinho. Ainda bem que eu vi ali. Só quem pode legislar sobre o processo é a União, no 22.1. E o 24.11 diz lá procedimento em matéria processual. Essa era a grande divergência que nós vamos voltar hoje na parte da tarde. Hoje em dia prevalece a ideia de que o que os estados podem estabelecer são matérias acessórias, como se fossem matérias administrativas do ponto de vista processual. Então, o CPC diz que compete ao oficial de justiça cumprir a determinação do juiz. Isso é matéria processual, uma determinação do CPC. Pode a lei estadual estabelecer como que os oficiais de justiça vão cumprir naquele local. Porque os oficiais de justiça são servidores públicos do Estado, né? Tirando a Justiça Federal, evidentemente. Então, o que o 2411 está querendo dizer é o modo como se cumpre as determinações do CPC. E, além disso, aí chega exatamente onde nós estamos agora, e, além disso, a lei estadual sobre processo pode estabelecer matérias associadas à sua realidade local. Então, em diversas passagens, o CPC faz uma remissão, ele em algumas poucas passagens, ele faz remissão ao Código de Organização Judiciária, ou às vezes ao regimento interno do tribunal. Porque nós não podemos nunca esquecer, e é uma preocupação que eu tenho, eu falo sempre disso, que o CPC é uma lei federal, Lei 13.105 de 2015, uma lei federal. E óbvio que ela tem uma abrangência nacional. Qual é a grande discussão, qual é o grande problema prático que nós temos? Nós não podemos imaginar que o CPC foi feito para o Rio de Janeiro, nem para São Paulo, nem para Minas Gerais, para a região sul / sudeste, um pouco mais desenvolvida. Então, algumas vezes me perguntam assim, mas por que o código fala tanto em processo eletrônico, se houver, e faz essa distinção? Se o processo já é todo ele eletrônico? Eu digo, não é. Nós não estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro. Você acha que o processo é eletrônico nesse Brasilzão todo de Deus? Em localidade no rincão do sertão, no interior do Nordeste, do Norte? Naturalmente que não, né? Então,
O código tem essa abrangência nacional, uma lei federal, e a lei estadual vai fazer esse contorno da sua realidade. Até porque, em matéria de competência, isso se acentua ainda mais. A justiça, ela pode ser o federal ou o estadual, né? A justiça estadual é uma atribuição do próprio ente federativo local, então o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, compete ao Estado do Rio de Janeiro definir os seus aspectos de jurisdição. Tá? Então essa é a razão pela qual, em matéria de competência, é muito importante você olhar o Código de Organização Judiciária Local, no nosso caso aqui o CODIGERJ. Isso que eu falei serve para pessoa, para matéria, para pessoa e para o território, né? Porque nós estamos falando da matéria agora. Na matéria, você vai olhar o Código de Organização Judiciária e vai ver, eu estou falando aqui com os senhores de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem 3 varas cíveis, uma vara de família, juventude, idoso, órfão, sucessões, tudo junto, um juizado especial e 2 varas criminais. Acabou. É a divisão como se fez aqui em Nova Friburgo. Em Bom Jardim, é uma comarca 15 minutos de carro daqui de Friburgo, é vara única. Então, do ponto de vista da matéria, tudo vai para o mesmo juízo. Aí no Rio de Janeiro, onde os senhores estão, é muito diferente. Só a vara civil tem mais de 50. Olha a diferença disso. Quer ver uma distinção, um problema que nós temos prático aqui? Do ponto de vista da matéria. Eu falei, nós temos 3 varas cíveis, tira juizado de fora, que é um outro sistema. Então nós temos 3 varas cíveis e uma vara de juventude, idoso, órfão, sucessões, divórcio, tudo, família. Tudo misturado. Então aqui quando você vai propor um inventário, é nessa vara de órfão, sucessões, família, juventude, idoso. Então não é na vara civil, porque a vara civil tem competência residual do ponto de vista da matéria, né, meus amigos? Então você só vai para a vara civil se não tiver uma vara mais específica. Vamos ficar no órfão, vamos ficar no divórcio, no inventário. Aqui é na vara de família, que se chama vara de família. Mas ela não é só a vara de família. Ela é a vara da família, juventude, idoso, órfão, sucessões, tudo misturado. Quando o advogado daqui vai no Rio, se ele pegar a mesma peça processual e não fizer a devida adaptação, ele vai distribuir no lugar errado. Porque lá no Rio, aí no Rio, de onde os senhores estão, os senhores sabem bem, tem uma vara que é só de órfãos e sucessões. E uma outra vara que é de família. Ou seja, não é no mesmo juízo que você trata da matéria de família, lato sensu, e inventário, órfãos e sucessões. Então o advogado, o causídico, ele tem que olhar o Código de Organização Judiciária. Não adianta ficar só no Código de Processo Civil naturalmente. Tá? Então, quanto à matéria, é isso. O ordenamento faz uma distinção das atribuições, tendo como base a matéria discutida, e isto é delimitado não no Código de Processo Civil, mas no Código de Organização Judiciária. A mesma observação é possível fazer quanto à pessoa. É possível que nós tenhamos órgãos especializados num certo tipo de pessoa. E aí 2 observações. Na verdade, 3 observações. 3. Uma primeira observação é que você tem que olhar o CODIGERJ, né? O Código de Organização Judiciária, se tiver alguém aqui fora do Rio, porque já aconteceu também de eu ter aluno na pós que vem de outros lugares do Brasil para fazer a pós e naturalmente podem estar assistindo, né, online. Então tem que olhar o CODIGESP, no nosso caso aqui o CODIGERJ. Tá. Segunda observação. Em geral, quanto à pessoa, esses órgãos especializados, eles vêm para beneficiar ou um ente público, que são as varas de fazenda pública, que aí no Rio tem, aqui em Friburgo não tem. Então, você vai propor uma demanda contra o município. É aonde? Não dá para responder. Porque eu só falei município. Município do Rio de Janeiro. Aí os senhores sabem bem. É na vara de fazenda pública. Ou no juizado especial da fazenda pública, depender do valor da causa. Aí no Rio. Aqui em Friburgo, vara civil.
Aqui em Friburgo, a resposta é invariavelmente vara civil. Por duas razões. Primeira razão é que não existe vara de fazenda pública em Friburgo. Não existe um órgão especializado para atender um tipo de pessoa nesta localidade onde eu estou falando para os senhores. E também não tem juizado especial da fazenda pública em Friburgo. Então, o Estado do Rio de Janeiro, o município de Nova Friburgo, ele responde às demandas aqui na vara civil, tá? Eu dizia que se cria órgãos especializados quanto à pessoa para favorecer o ente público, esse é o mais comum, ou para favorecer certos tipos de pessoa que o Estado considera hipossuficiente. Uma fragilidade na relação jurídica. Aqui tem uma certa discussão. Por exemplo, vamos imaginar uma vara do consumidor. Vara do consumidor. Qual é o critério de competência? É pessoa do consumidor, ou é matéria? Relação de consumo. Prevalece o entendimento que é matéria. Mas há quem diga que é quanto à pessoa também. Então, quando fala assim, vara do idoso. A vara do idoso é o quê? Pela pessoa idoso ou a matéria discutida? Estatuto do idoso. Aqui há uma certa divergência. Prevalece o entendimento que é a matéria. Eu até acho que é a matéria. Então, para mim, criação de varas especializadas quanto à pessoa é para o ente público. Tá? Que nos outros casos que tem, prepondera, no meu entendimento, o critério da matéria. Mas não vai ter, aqui é uma discussão estritamente acadêmica, porque não tem divergência prática. Os senhores já vão entender o porquê. Um terceiro critério é o critério da função. Naturalmente, os diversos órgãos jurisdicionais, evidentemente por uma questão de racionalização e de efetividade do serviço, não fica todo mundo fazendo a mesma coisa, desempenha a mesma função. Então, na estrutura do Poder Judiciário, cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado. Então, compete a este órgão aqui exercer o primeiro grau de jurisdição, como regra. Compete a esse outro órgão de cima uma função revisional, julgar os recursos. Compete ao órgão lá de Brasília, aos tribunais superiores, uma função muito específica de uma proteção ao ordenamento jurídico. Os senhores verão aqui na pós que a função dos tribunais superiores é de proteger o ordenamento jurídico, uma função objetiva, né? E não de rejulgar a causa em todos os aspectos. Por isso que tem as limitações da súmula 7, por exemplo, do STJ. E aí há quem diga que não se pode rejulgar os fatos. Bom, porque a função deles é distinta. Então, quanto à função, tem também a competência. Eu acabei de lhe dizer. Não pode o ministro do STF avocar nesse processo que eu vou julgar. Porque eu sou o presidente do STF, quem manda sou eu. Não. Naturalmente, tem uma distribuição das funções prevista no ordenamento jurídico. Se há uma demanda o órgão competente, o juízo natural, sei lá, a vara única da comarca de Bom Jardim, só porque essa eu sei que é de vara única, não pode pegar um presidente do STF, porque a função é daquele juiz. Então nós temos quanto à função, e eu estou aqui antenado com o tempo que nós temos para falar, eu fico devagando aqui, tem que me segurar. Quanto à função, nós temos uma dupla perspectiva. Uma primeira perspectiva evidente é a hierárquica, né? A função vertical. Então, na função vertical, nós estamos falando de recursos, né? As instâncias, os graus de jurisdição que são exercidos, eles têm a finalidade precípua de reconhecer, de corrigir erros, reconhecendo a falibilidade humana. Quem exerce jurisdição é um juiz de direito, que é um ser humano. E por mais que muitos deles não
admitam, podem errar. Então, o ordenamento jurídico, admitindo a chance de erro, prevê os recursos como modo de corrigi-los, né? E aí os senhores verão lá também na aula de recurso, o recurso pode atacar, impugnar um erro no julgamento, error in iudicando, julgou mal, julgou errado, quem perde vai dizer isso, ou um erro no procedimento, error in procedendo. E é essa função, portanto, função precípua dos recursos e de quem atua em grau recursal. Mas além da função hierárquica, nós temos também a distinção de função do ponto de vista horizontal. Então, não apenas vertical, mas também horizontal. Em qual sentido que nós temos a função horizontal? O principal exemplo, ainda que não o único, o principal exemplo é a carta precatória. Você quer ouvir, colher o testemunho, colher o depoimento de uma testemunha situada em Juiz de Fora. Seu processo está aí no Rio. Naturalmente que o juiz do estado do Rio de Janeiro não pode exercer jurisdição no estado de Minas Gerais, por conta do critério territorial que está ali. Não pode. Aí ele vai expedir um ato de comunicação processual, que é a carta precatória. Um ato de comunicação processual entre juízos nacionais. E vai pedir para que seja colhida a prova testemunhal lá. Imagina a situação, pode o juiz de Juiz de Fora, pode olhar aquela causa e falar assim: rapaz, esta é um Linde case. Esse caso aqui vai abrir jurisprudência. Ninguém nunca decidiu isso no Brasil. E eu não vou deixar isso, o juiz lá, Juiz de Fora, pensando. Não vou deixar o juiz do Rio de Janeiro julgar, não. Quero eu julgar. Quero eu abrir jurisprudência. Quero eu ficar falando no Conju, no Jota, sobre o porquê. Quero dar entrevista sobre essa causa aqui, que ninguém nunca decidiu, é a primeira. Já está em fase de instrução probatória, já estamos ouvindo testemunho, eu pego e julgo logo de uma vez. Pode? Não. Por que não pode? Porque ele é incompetente. Ele é incompetente quanto à função. Mas nesse caso não é uma função vertical, é uma função horizontal. Ok? A função dele, juiz, né, é para quebrar aquele... Mas eu sou juiz, para quebrar a carteirada, né? Faço o que eu quiser, eu sou juiz. Claro que não. Você é juiz para exercer jurisdição nesta função bem delimitada, que é a produção da prova testemunhal tão somente. Pode fazer nada além disso. O que fizer é inválido porque você é incompetente. Ok? Bom, então a competência quanto à função, ela é no plano vertical ou horizontal. Essas três primeiras competências que nós acabamos de ver, matéria, pessoa e função, elas são os critérios de competência que se associam ao que se chama de nível absoluto de competência. Acho que o mais importante, na verdade, está por vir. Daqui a uns 5 ou 10 minutos, no máximo, eu chego lá. São os níveis de competência. Nós temos o nível absoluto e o nível relativo de competência. Competência absoluta e competência relativa, como se diz. Mas os senhores não podem confundir critérios determinadores da competência, matéria, pessoa, função que vimos até agora, e uma classificação desses critérios que se fazem. Então, quando o juízo ele é competente, é igual a capacidade. Quando o sujeito é capaz ponto. Ninguém é mais capaz que o outro, né? Nem menos capaz que o outro. Quando você atinge a capacidade civil, você é capaz. O que se divide é a incapacidade, né? Também lá a incapacidade absoluta e relativa, no plano do direito material. Aqui, quanto à competência, é a mesma coisa. Quando o juízo é competente, ele é competente, muito que bem, está observando as regras do ordenamento jurídico, fez mais que tua obrigação, toca o barco. Agora, quando há um desrespeito à norma jurídica, nós temos uma invalidade processual. E aí, nesse sentido do desrespeito
da invalidade, do grau de invalidade, da possibilidade de sua correção, né? Sanabilidade dos vícios processuais, é que é importante classificar os critérios de competência. Então nós temos 5 critérios que devem ser observados em todas as causas. Foram todos eles observados? Ok. Eis o juízo natural, eis o juízo competente, toca barco. Agora, se houver o desrespeito a algum desses critérios, nós teremos uma invalidade. Esta invalidade pode ser num grau mais elevado ou num grau menos importante, a depender se a incompetência é absoluta ou se a incompetência é relativa. Percebam que são duas coisas distintas. Os critérios que determinam a competência são esses 5, dentre os quais 3 nós já falamos. E a depender da sua observância ou não, você vai classificar cada um desses critérios no nível absoluto ou no nível relativo. Como eu disse, observou os critérios, toca o barco. Não foram observados os critérios, então vamos parar e vamos ver qual é o vício. O erro de competência se deu aonde? Se for matéria, pessoa, função, estamos diante de uma incompetência absoluta. Então é esse link que eu quero fazer com os senhores. Coloquem aqui, já desde logo, um asterístico, que é importante. Se eu falei que matéria, pessoa e função são no nível absoluto, incompetência absoluta, naturalmente que valor da causa e território são nível relativo, né? Mas aqui tem 2 considerações. Uma primeira consideração é que o território ele é realmente um nível relativo de competência. Mas tem uma razão, tem uma situação em que o território ele não é relativo, mas ele é absoluto, que são as hipóteses lá do artigo 47 do CPC. O 47 do CPC, ele prevê a competência do foro de situação da coisa, a competência territorial para tratar sobre direito real sobre imóveis. Esse artigo 47, ele é uma exceção à regra. Qual regra? Competência territorial é relativo. Mas se o 47 é uma exceção a essa regra, é porque o 47 é competência territorial e é o nível absoluto. Então gostaria que os senhores fizessem essa observação aí. Tá? E a segunda observação é a seguinte. Se eu falei que matéria, pessoa e função são do nível absoluto, é porque o valor da causa também está fora, né? Está fora. Só que já falando, pegando a segunda observação e já falando do valor da causa para a gente ganhar tempo. O valor da causa é o nível de competência, de delimitação da função, que no CPC... Tudo bem, Daniela? No CPC, só se faz uma menção à possibilidade de previsão. O CPC não fala nada de valor da causa. Só fala que pode existir. Mas se o CPC não fala, vai existir aonde? Mais uma vez eu lhes digo. No CODE-GERJ. No CODE-GERJ não. No Código de Organização Judiciária, que no Rio de Janeiro é o CODE-GERJ. Em geral, os estados da federação não observaram essa possibilidade de criar juízos especializados quanto ao valor. Assim como tem vara criminal e vara civil, assim como tem vara de falência e vara de família, seria possível que nós tivéssemos essa vara aqui é para a causa até 500 mil reais. Essa outra vara civil entre 500 mil reais. Então, da primeira à 10ª vara civil, são causas de até 500 mil reais. Da 11ª vara civil à 20ª, causas de até 1 milhão de reais. Seria possível fazer isso.
Ou ter uma causa só quanto ao valor da causa. Essa vara aqui são para grandes devedores, ou para, sei lá, grandes devedores que nem são para grandes causas de elevado vulto econômico, sei lá. E aí cria, sei lá, uma vara para valor da causa acima de 5 milhões de reais, vamos imaginar. É possível se fazer isso. A lei permite. O Adriel pergunta qual o artigo. Adriel, eu posso dar uma olhadinha para você aqui, ver se rapidamente eu acho. Um momentinho só. Quando se fala de incompetência absoluta, salvo engano, tem uma menção ao valor da causa. Deixa eu ver se eu acho aqui em mais um minuto. Se eu não achar, eu... Depois do intervalo, professor. Só um minutinho. O código faz menção, ali por volta do artigo 40, 50 e pouco, 60 e pouco, na competência associada ao valor da causa como um dos critérios, tá? Depois eu vejo isso com calma para você. Mas tem uma previsão no código de que a competência em relação ao valor da causa, ele é competência absoluta, tá? E os juízos e os estados poderiam observar essa previsão. O estado de São Paulo foi o único que estabeleceu essa previsão. Lá em São Paulo, salvo engano, não posso estar desatualizado, mas os fóruns regionais, Fórum da Moema, por exemplo, ele tem a competência territorial para as causas que circundam aquela competência daquela localidade, mas desde que não sejam de valor da causa superior a R$1 milhão. Então eles fizeram lá uma junção do critério territorial e do valor da causa. Ou seja, passando de 1 milhão, trazendo para o Rio de Janeiro. É como se o fórum da Barra, regional da Barra, fosse competente para aquela limite territorial, que na atuação dos senhores, os senhores devem ver, Barra, Jacarepaguá, Meia, Ilha, Pavuna, Leopoldina. Mas se for acima de R$1 milhão, teria que ir para o Fórum Central. Não poderia ser no Fórum Regional. Lá em São Paulo é assim. No Rio não tem essa previsão, tá? Então, quando a gente fala de valor da causa, o nosso ordenamento, mais objetivamente dizer, mais praticamente dizendo, importa a competência dos juizados especiais. Os senhores sabem que no juizado especial civil são para causas de até 40 salários mínimos. No juizado especial federal e no da Fazenda Pública, a competência é de até 60 salários mínimos. Essa competência em relação ao valor da causa, ela deveria ser uma competência relativa. Tanto que no juizado especial civil tem essa previsão. É opcional a competência do juizado especial civil. Então, se você tem uma demanda civil de 20 salários mínimos, você pode optar justiça, né, convencional, vara civil, ou juizado especial civil. Mas é essa a segunda observação que eu ia fazer. Tem que ter cuidado, porque no juizado especial federal e no juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. Eles são criados tendo como base, como critério, o valor da causa, causas de até 60 salários mínimos, mas o juizado especial federal
e o juizado especial da Fazenda Pública, eles se associam ao juízo em razão da pessoa. Então, em geral, a gente associa juizado especial ao valor da causa. Então, eu acabei de falar que matéria, pessoa e função é um critério absoluto de competência. Como, em geral, a gente associa o valor da causa aos juizados especiais, tem que ter cuidado com o juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública. Porque aonde tem esses órgãos, eles são de observância obrigatória. Então, aí no Rio, se você tem uma demanda de 20 salários mínimos em face do município do Rio de Janeiro, tu não tem a opção de ou demandar perante o juizado especial da Fazenda Pública ou perante a vara da Fazenda Pública. Não pode. Tem que ser no juizado especial da Fazenda Pública. E aí tem que observar lá a lei de regência, a lei 13.159. Claro, tem que ser na vara, tem que ser no juizado especial da Fazenda Pública, desde que não tenha uma restrição na lei. Desde que não seja uma causa que aquele juízo não possa tratar. Tá? Então, essa é a observação quanto ao valor da causa. E aí, por fim, o critério territorial. Bom, sobre o critério territorial, o CPC ele tem diversas disposições do artigo 46 até o artigo 53, trata de competência territorial. A competência territorial, regra geral, está no artigo 46, foro de domicílio do réu. O 47, como eu lhes disse, tem uma exceção, é o foro da situação da coisa. Do 48 até o 52, nós temos ali basicamente uma delimitação, uma especificação da regra geral. Então vai dizer que contra o Estado é competente o foro da capital, mas também aí traz uma complementação. O foro do demandante está lá no 51, 52. E o 53, ele tem, sugiro aos senhores a leitura, o tempo não nos vai permitir, e nem é necessário aqui em âmbito de pós, mas o 53 ele tem o que se chama de foros concorrentes. Eles têm ali no 53, em algumas situações, a depender da causa de pedir, o foro da demanda pode mudar. Então, a título de exemplo, o 53, inciso 1º, vai dizer que nas causas de divórcio, separação, anulação de casamento, vai ser o competente. Aí tem 4 alíneas subsidiárias, vamos assim dizer, no seu caso. Aí você vai ter que ver onde o seu caso se enquadra. Por exemplo, a linha A, o foro competente vai ser o domicílio do guardião de filho incapaz. Na linha B, se não tiver filho incapaz, do último domicílio do casal. A linha C, se não tiver filho incapaz e se nenhum dos cônjuges tiverem domicílio no último domicílio do casal, vai ser no domicílio do réu. A linha D, se tiver nesse contexto familiar uma questão de violência doméstica, é no domicílio da vítima de violência doméstica. Então, aí depende muito da situação fática do seu caso concreto. Eu chamo a atenção ao artigo 53. Bom, eu falei do artigo 47, que é uma exceção ao 46. 46, regra geral, foro de domicílio do réu, do ponto de vista territorial. 47, não é o foro do domicílio do réu. Nas demandas reais sobre bens imóveis, então uma demanda que discuta sobre a coisa, é no domicílio da coisa se for um bem imóvel. Na situação da coisa, não no domicílio do réu. E essa é uma competência absoluta. Então são 2 exceções. A primeira exceção é que não é no foro do domicílio do réu, é no da situação da coisa. A segunda exceção é que essa competência é absoluta e não relativa. E aí, fugindo do CPC, indo agora fazendo uma menção às tutelas coletivas,
nós temos a previsão de que o foro da situação do dano lá no sistema de ações coletivas, na lei da ação civil pública, por exemplo, ele é a competência absoluta. O STJ interpreta dessa forma, tá? Então, o foro da situação, o foro do local onde ocorreu o dano ambiental, por exemplo, é competência absoluta, em que pese ser territorial, é uma competência absoluta, tá? Bom, nesse tempo que nós temos, para fechar a competência, vamos fazer uma distinção entre os níveis absoluto e relativo de competência. Bom, matéria, pessoa e função, eu disse para os senhores que se inclui na categoria de incompetência absoluta, se houver algum desrespeito. Valor da causa e território são, portanto, no nível relativo, incompetência relativa. Qual é a distinção, qual é a importância de saber se a competência é absoluta ou relativa? A incompetência absoluta é a mais grave, porque a competência, os critérios, matéria, pessoa e função, eles são criados no interesse público, da coletividade. Logo, são normas imperativas, normas cogentes, normas que são obrigatórias e não podem ser afastadas sob hipótese nenhuma. Porque tem essa finalidade de proteger o interesse público. Quando você diferencia vara da infância, juventude e idoso, vara falência, vara de registro público, é para que o juízo se especialize naquela matéria e, por consequência, que a tutela jurisdicional seja desempenhada a contento. Então, há um interesse coletivo, público, subjacente. Então, ela é uma norma de observância obrigatória, esse vício pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição, não se sujeita à preclusão, portanto. Pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Por quê? Porque é um vício insanável. Então, essas são as 5 características elementares da incompetência absoluta. São fixadas no interesse público, são fixadas por normas cogentes, elas podem ser alegadas a qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, porque não admite correção. Não admite, é um vício insanável. Na incompetência relativa, a contrário senso. É só inverter. Então, se na competência absoluta ela é fixada por norma pública, no interesse público, na incompetência relativa é fixada no interesse da parte. Domicílio do réu é para favorecer o réu. Ele não é ele que está indo ao juízo, então, em tese, o ordenamento dá um tratamento favorecido ao réu, para que pelo menos ele seja demandado no seu domicílio. Tá? Então, na incompetência relativa é para proteger interesse privado. Logo, não são normas absolutamente obrigatórias, são normas derrogáveis. São normas que você pode afastar. Os senhores certamente já ouviram falar da cláusula de eleição de foro. As partes afastam uma regra territorial. Então é previsto no interesse privado, são normas derrogáveis, que se sujeitam à preclusão, logo não podem ser alegadas a qualquer momento. O juiz não pode conhecer de ofício, depende de manifestação da parte, e é um vício sanável, é um vício corrigível. E aí, nesse contexto de vício corrigível, que também tem relação à ideia de que na incompetência relativa a parte se submete a um prazo, a um momento para alegação, não é alegável a qualquer momento, se sujeita à preclusão, a gente fala da prorrogação de competência, né? Porque a incompetência territorial, ela tem que ser alegada na contestação. Na incompetência territorial, os senhores vão encontrar essa previsão no artigo 65
e no artigo 337, inciso 2º. Então, artigo 65, combinado com 337, inciso 2º. A incompetência territorial ela é relativa. Logo, ela não pode ser alegada a qualquer momento, ela tem que ser alegada em preliminar de contestação. E se não for alegada em preliminar de contestação, ocorre o fenômeno justamente da prorrogação de competência. Eu volto a recordar aos senhores aqueles asteriscos que eu abri com os senhores. Essa é uma regra do nível relativo de incompetência. Então, se houver um desrespeito, por exemplo, ao artigo 47, é territorial, o foro de situação da coisa para direito real imobiliário, ele é um critério territorial, mas é absoluto. Então, não entra nessa regra do artigo 65 e do 337, inciso 2º. Mas, tirando as exceções, quando a competência territorial ela é classicamente relativa, o réu pode alegar, mas pode alegar até a contestação. Porque da contestação em diante, o juízo que era incompetente não mais será. Porque terá ocorrido esse fenômeno que é o da prorrogação da competência. A competência daquele juízo prorroga. Naquele caso, não é para todas as hipóteses. Então, alguém foi a juiz em face do professor Arthur. O professor Arthur fica muito tempo no Rio. Meu domicílio é em Friburgo. Eu fico muito tempo no Rio. Aí me propõe a demanda no Rio. O juízo territorial do Rio é incompetente, em tese. Em tese porque eu sou servidor da Procuradoria do município. Então, o servidor público tem domicílio onde atua. Então, eu até tenho domicílio também no Rio. Mas vamos, para não quebrar o meu exemplo, eu não tenho esse domicílio no Rio, me vem sempre no Rio, propõe uma demanda contra o Arthur no Rio. E o domicílio seria em Friburgo. Eu posso alegar que a demanda não pode correr no Rio, tem que vir para Friburgo? Posso. Posso fazer isso em qualquer momento? Não, só até a contestação. E da contestação em diante, aquele juízo do Rio, que a princípio era incompetente, não mais será. Não mais será porque terá ocorrido esse fenômeno da prorrogação de competência, de modo que o vício que existia, a incompetência territorial, foi corrigido. Sanabilidade desse vício, tá? Eu sei que já passou ali 2 minutinhos do limite que a gente tinha combinado, mas a gente faz o ajuste. Lembrando aos senhores que no começo teve aquele quiprocó, como diz aqui no interior, aquele probleminha do ponto de vista tecnológico. Bom, o último ponto que eu quero falar sobre competência, para não fechar, não deixar ponto sem nó aqui, melhores momentos, né? Tipo mesa redonda de futebol, rápido, pelo tempo que nós temos. Queria falar com os senhores sobre incompetência, até para distinguir também do juizado, fizemos menção aqui ao juizado. Juizado, um asterisco aqui, uma janela. Juizados especiais, nós estamos falando aqui a láteri, tá? Porque os senhores terão um módulo aqui de procedimentos especiais, que é um momento próprio para tratar de juizados. Claro que a gente faz aqui a menção para distinguir, mas não é o meu propósito aqui tratar de juizados especificamente. Lá no sistema dos juizados, a incompetência, inclusive a territorial, gera extinção do processo. Tirando os juizados especiais fora, no sistema tradicional CPC do processo civil, a consequência da incompetência não é a extinção do processo. A consequência da incompetência foi reconhecida a incompetência, mesmo absoluta, algo grave. O que fazer com aquele processo? Colocar fim? Já que é um vício muito grave, uma incompetência absoluta? Não. O vício da incompetência gera a modificação do juízo competente. Então, basicamente, vamos assim dizer, jogo da batata quente. Comigo não tá. O juiz que se reconhece incompetente, ele não acaba com o processo, mas ele remete os autos ao juízo competente. Isso os senhores vão encontrar no artigo 64 do CPC. E no artigo 64 do CPC, essa consequência da incompetência,
nós temos uma previsão muito importante, que é uma novidade do Código de 2015. É importante os senhores saberem. No Código de 73, já revogado, quando o juiz se reconhecia incompetente, então, vamos supor, sou juiz, estou com um processo, não me dei conta que eu não devo atuar no processo. Então eu proferi uma decisão aqui, uma decisão ali, e aí depois alguém alegou, ou eu mesmo percebi, que eu sou absolutamente incompetente. O que eu faço? Coloco fim ao processo? Já vimos que não. Eu vou remeter ao distribuidor para que distribua para o juízo competente. Ok? Mas o que fazer com a minha decisão? Isso era assim antes, continua assim. O que mudou são as decisões proferidas. No código anterior, quando o juiz reconhecia sua incompetência, ele remetia os autos para o juízo novo, competente, e as decisões proferidas pelo juízo incompetente perdiam eficácia. Então o processo ia para o juiz competente sem decisão nenhuma produzindo efeitos. E o juiz competente deveria pegar o processo e ver se ia levantar as decisões. Falava assim mesmo, levantar a decisão. Se ele ia, ela foi derrubada, não produz efeitos, o juiz novo, competente, ia dizer, não, aquela decisão lá está certa, essa aqui está errada, aquela está... A lógica mudou agora. No Código atual, artigo 64, parágrafo 4º. Sai do juízo incompetente, vai para o juízo competente, mas com as decisões de pé. Ou seja, as decisões eventualmente proferidas pelo juízo incompetente conservam a sua eficácia, salvo decisão em sentido contrário do juízo novo, juiz competente. A lógica é a mesma. O juízo, quando recebe os autos, o processo, ele vai analisar o processo do começo ao fim. É o que se espera. E ele vai determinar se as decisões proferidas anteriormente prevalecem ou não. Qual é a distinção que nós temos? Ele vai fazer isso com as decisões produzindo efeitos. Do ponto de vista prático, no código anterior, o processo ia para o juiz novo sem decisão nenhuma de pé, produzindo efeitos. E ele analisava quais que ele ia levantar. Porque as que ele não concordava, ele não precisava nem falar nada, porque ela já não estava produzindo efeitos. Ok? No código atual, o processo vai para o juiz novo com as decisões de pé, produzindo efeitos. Não é uma questão de validade. No código anterior não falava que era inválido, nem no código. É uma questão de eficácia. Se produz efeitos ou não. No código atual, o juiz novo, o competente, tem que olhar as decisões proferidas para ver qual que ele vai derrubar. Porque se o juiz novo nada fizer, as decisões permanecem eficazes. Ok? Bom, essas eram as observações que eu queria fazer então no tempo que nós tínhamos sobre a competência. A Priscila coloca que colocou o nome de novo ali, pois colocou antes da aula começar. Sem problema algum, isso fica registrado mais para coordenação, tá? Eu vou então colocar fim a esse nosso primeiro encontro, esse primeiro quarto da aula. São 10h10, nós voltaremos então 10h40, tá ok? 10h40 a gente vai falar lá sobre o direito de ação, beleza? Então, meus amigos, é isso. Eu encontro os senhores em breve. Bom descanso para vocês aí e até mais.